Turminha de sétimo ano, tudo bem? Saudade de todos. Adorei rever todos vocês aí na aula online. Então, hoje a gente vai estar falando, vamos estar falando sobre o campo brasileiro, tá? Mas a gente só vai fazer uma pequena introdução para depois falar sobre alguns problemas que o campo brasileiro enfrenta, ok? Né? A gente aqui está falando da questão da fome, né, do mundo, que as principais causas, né, naturais se relacionam a clima, seca, inundações, as questões da causa humana, que é a questão da presença de monoculturas, que é o cultivo de só um tipo de cultura, né, em intensa escala, a má distribuição de renda, a concentração da renda, né, que isso é, é a causa principal no Brasil, né? O principal problema no Brasil é a má distribuição de terras, tá? Então aqui eu tenho um panorama, né, sobre a fome do mundo. E aí a gente tem uma relação do campo com a cidade. O campo e a cidade eles estão sempre relacionados, interrelacionados. Por quê? A cidade fornece para o campo a tecnologia, né, para o cultivo, para o tratamento, né, de todas as espécies, né, vegetais, e o campo fornece a matéria-prima para a cidade. Então, essa é a relação essencial, ok? E aí eu tenho aqui a imagem, né, de uma agricultura intensiva e uma pecuária intensiva, né? Então, como é que começa isso, né? A gente começa a partir, né, da Lei de Terras, em 1850, né, que a compra passou a ser única, a única maneira de acesso à terra, né? Então, você tem a questão da abolição do regime das Seis Marias, né, que todos que já estavam nela receberam o título de proprietário de terras, né, tinham que produzir nas suas terras. As terras ainda não ocupadas passaram a ser propriedades do Estado, né? E depois você vem com a Constituição de 46 pós-Getúlio, né? Que inicia o conceito da função social da terra, ok? Né? E aí você tem o Estatuto de Terras, né, em 64, no período militar, que foi uma forma de colocar um freio nos movimentos campesinos, né, que se multiplicavam durante o governo de João Goulart, tá? E a proposta da reforma agrária. Por que a reforma agrária? Lá quando eu falei no início, um dos problemas do Brasil é a questão da má distribuição de terras. Por quê? As terras produtivas estão concentradas para os grandes proprietários de terras, que são chamados de latifundiários ou mega-latifundiários. E as terras improdutivas estão para as famílias, né, que retiram sustento das suas terras. Ok? E aí você tem a Constituição de 88 que legitimou, né, a desapropriação da terra, né, para a questão da reforma agrária. E a reforma agrária é um processo que é lutado até hoje pelo um dos destaques, né, de movimentos sociais é o MST, que é o Movimento Social de Sem Terra, tá? Então isso é notório aqui no território brasileiro. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho desses sistemas de produção e as práticas agrícolas, ok? Então, a primeira é a agricultura tradicional, né, que tem características de técnicas rudimentares, uma mão de obra direta, policultura, né? Você não tem o reaproveitamento da terra, baixa tecnologia e baixa produtividade. A agricultura moderna, né, que é produto da Revolução Industrial no campo, que aqui no Brasil é chamada, né, foi conhecida como a Revolução Verde, o aperfeiçoamento de instrumentos agrícolas, né, a aplicação da ciência
e o aumento da produtividade, né? Que aí entra a questão do agronegócio, entra as sementes transgênicas, né? Entre outras situações. A agricultura contemporânea, né? Que é a fase mais evoluída, né, da agricultura, né? Você tem pouca mão de obra, né? Trabalha muito mais maquinário, né? A industrialização das atividades agropecuárias, né? A produção transgênica, e também isso acabou gerando um desemprego estrutural, né? Eu costumo dizer que a agricultura contemporânea e a agricultura moderna estão no mesmo ramo, né? Na mesma linha de pensamento. A agricultura de subsistência, que é a agricultura que atende às necessidades básicas de consumo próprio, né? Para alimentar os pequenos agricultores. Ocorre em regiões pobres do planeta, né? Ela está praticamente desaparecendo. Serve para abastecer o próprio cultivador, né? Utiliza baixa tecnologia, técnicas completamente rudimentares, ok? Que a agricultura, né, itinerante, que um dos métodos utilizados, né, nesse tipo, né, de agricultura consiste em atear fogo, né, na mata, né, para fertilizar a terra através de cinzas. Um dos pontos aí que chama atenção é pela questão do esgotamento do solo, né, não está associada à criação do gado e a questão também da destruição da floresta. Né, a agricultura de terraceamento, que é uma agricultura que visa, né, o reaproveitamento do solo e evita, né, métodos erosivos, tá? As características dela, né, são bem marcantes, como a questão de muita mão de obra, né, grande conhecimento técnico, pouca mecanização, né, e principalmente, né, a redução da erosão do solo. Eu tenho a imagem, né, de agricultura de terraceamento. Isso daí também é conhecido também como curvas de nível, tá, gente? Que visa também amenizar, né, o processo erosivo. Quando a gente sobe, né, a, a Presidente Dutra, né, em direção a São Paulo, você vê muitos tipos de plantações assim, nesse tipo, ok? E a agricultura de plantation, né, que é um sistema de monocultura, né, em grandes latifúndios, e a principal característica dela é um sistema voltado para exportação, tá? Que é muito utilizado aí nos países da América do Sul e nos países subdesenvolvidos. Eu espero que vocês tenham aprendido, porque isso daí é importante. E depois a gente vai começar a associar, né? Nós iremos associar esses sistemas como que é a produção dentro do Brasil. Ok, galera? Fiquem com Deus aí. Beijo grande.